Olá, galera do 7º ano. Estou aqui novamente para trabalhar a disciplina de língua portuguesa com vocês. Vamos dar continuidade nas nossas aulas e no nosso livro de língua portuguesa, de onde a gente parou. Espero que estejam todos bem e vamos dar continuidade à nossa aula. Esta é a aula 7 de língua portuguesa. Vamos dar continuidade aí na página 26 do livro de vocês. Seria interessante que vocês estivessem com o livro em mãos. Vamos observar aí uma história em quadrinhos, em que Zezo é o menino mais mal-humorado do mundo e ele é o personagem principal dessa história aí. Temos aí os interlocutores, ou seja, as pessoas que estão falando. Observem a leitura do primeiro quadrinho. Ele só está se comunicando com a gente através de bilhetinhos. Aí o pai fala, pelo menos agora ele está se comunicando com a gente. Mas no terceiro quadrinho vocês observem aí ele entregando o bilhete para os pais. E os pais vão ler o bilhete todos ansiosos. E o que está escrito no bilhete? As letras B, F, F, F. E aí, será que eles entenderam? Será que teve comunicação entre a criança e os pais? O que vocês acham? Na letra A. Quem faz a primeira anunciação? Ou seja, a quem pertence a primeira mensagem? Quem falou primeiro aí na história? Foi a mãe do garoto. E quem é o interlocutor? A outra pessoa que está falando? O pai do menino. Qual é o conteúdo da mensagem do bilhete de Zezo? O conteúdo são as letras B, F, 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 que pode ser uma espécie de onomatopeia, o som de alguma coisa, mas eles não conseguiram descobrir. O autor do bilhete, quem é o autor do bilhete? É o Zezo. Que linguagem ele utilizou? Vocês acham que ele usou uma linguagem verbal ou uma linguagem não verbal? Com certeza, uma linguagem verbal, né? Porque ele escreveu. Quando escrevemos, utilizamos a linguagem verbal. Em que contexto a situação a comunicação ocorreu? Então, o Zezo, ele não estava se comunicando oralmente com os pais dele. Ou seja, ele não estava utilizando a linguagem verbal falada, se comunicando com os pais dele falando. Ele estava usando apenas a linguagem por meio de bilhetes. Então, a situação de comunicação é esta. O contexto em que aconteceu essa comunicação. Observem aí essa charge. E vamos ler o que está escrito nela. Pegar ônibus em Natal tá fogo. O outro homem respondeu. Nem me fale. Observem aí nessa charge que tem elementos verbais e elementos não verbais. Então, observem aí a placa, onde tem um elemento não verbal, que é o ônibus. Tem a escrita, através da fala dos personagens, que é a linguagem verbal. Então, temos dois tipos de linguagem aí, a verbal e a não verbal. E observando essa imagem aí, qual é a palavra empregada com duplo sentido na charge? A palavra é a palavra fogo. A palavra fogo pode ter dois sentidos. Aqui está lá no ônibus, pegando fogo, e no sentido de que estava difícil a situação. Quando ele diz que pegar ônibus em Natal tá fogo, ele quis dizer que o ônibus está atrasando muito. Observem aí também qual a intenção desse personagem ao empregar a palavra fogo. Como eu já falei, o personagem está olhando o relógio. Então, significa que ele está indo ou voltando do trabalho dele e que está atrasado. Então, quando ele usou essa palavra fogo, ele quis falar nesse sentido, que estava difícil, o ônibus que estava atrasando muito. E o que podemos deduzir ao observarmos sua fala e sua atitude? Como já falado, ele quis passar a informação de que estava atrasado. Porque, observem ele olhando no relógio.
Então, através desse desenho, dá de deduzir a atitude e a fala dele. Aqui está a atividade da página 27 que vocês irão responder e que eu já expliquei tudo no slide anterior. Primeira questão aí, ó. Qual é a palavra empregada com duplo sentido na charge? Já falei. Qual é a intenção desse personagem ao empregar a palavra fogo? Então, ele quis dizer ou utilizar ônibus em Natal está muito difícil, porque demora muito. E o que podemos deduzir ao observarmos a fala dele? Que ele está atrasado para o trabalho dele. Vamos dar continuidade aqui na página 27, na letra C, que diz assim: em que sentido essa fala foi interpretada pelo outro personagem? Então, observe que o outro personagem ele interpretou a frase que o homem que está olhando no relógio disse, ele interpretou de forma literal, no sentido literal. E o que é sentido literal, minha gente? É o sentido real, o sentido verdadeiro. Então, observem aí, ó. Ele interpretou como se fosse fogo de verdade. Como vocês podem observar, ó, tem um ônibus pegando fogo aí. Então, ele não interpretou a frase que o homem falou no sentido de ônibus atrasado. Ele interpretou em forma de um ônibus pegando fogo. Na letra D, pergunta assim: que elemento não verbal contribuiu para a interpretação da palavra em sentido literal? Então, qual foi o elemento aí, observando a imagem, que fez com que o homem que está com as mãos no bolso entendesse a palavra fogo no sentido literal, no sentido verdadeiro? Então, foi o ônibus incendiando aí, pegando fogo. Por isso que ele entendeu no sentido literal. A letra E. Por que os personagens compreendem a situação de forma diferente? Então, vocês observem aí que o homem que falou, fez a primeira fala, ele nem estava olhando para o ônibus, ele estava olhando para o relógio dele. E o outro estava olhando na direção do ônibus. Então, um viu o ônibus pegando fogo, o outro estava falando que pegar ônibus era fogo, mas preocupado com o horário. Por isso que eles interpretaram isso de forma diferente. E esta é a parte que vocês mais gostam e que eu adoro passar, o para casa. Vocês vão fazer a página 26 completa e a 27 apenas as questões A, B, C, D e E. Tchau e até a próxima aula.